Sei que ser moído dói, passar pelos espinhos dói, mas se está doendo, tá fazendo efeito, e é desse jeito Deus tá trabalhando em você. Eu sei que ser moído dói, passar pelos espinhos dói, é o preço da vitória, você tem que passar. Com Deus não se conquista nada sem passar pelo moinho. Eu ia começar esse vídeo de outro jeito, mas não tem como, entendesse? Tinha que começar com esse louvor. Por quê? Porque Deus mandou, entendesse? Porque o assunto que ele tá tratando comigo é esse, entendesse? Vamos para a palavra em nome de Jesus? Pega a tua Bíblia de papel. E hoje, a palavra que o Senhor ministrou no meu coração continua lá. Salmo 51:8. Esmagaste. E os ossos que esmagaste. Mas eu quero te trazer para outro cenário hoje. Lá em Gênesis, capítulo 11. E o versículo 26 em diante traz pra gente a história de Terá. Terá era pai de Abraão. Terá teve 3 filhos. Imagina comigo. Terá teve 3 filhos. Abraão, Naor e Harã. Terá morava lá em Ur dos Caldeus. Lá em Ur dos Caldeus o seu filho morreu. Harã morreu na frente do seu pai. Tempos se passaram. Abraão casou com Sara, e a gente já abre um parêntese aqui para fixar na tua mente que Sara era estéril. Ela não conseguia gerar. O seu irmão também casou. Terá decidiu sair de Ur dos Caldeus, que foi o local onde o filho dele foi assassinado, e ele decidiu seguir o rumo dele com destino a Canaã. Porém, nesse caminho para Canaã, ele levou seus filhos, os que restaram, Naor, Abraão, suas noras e tudo que ele tinha. E ele foi a caminho de Canaã. Porém, no caminho de Canaã, ele parou num lugar chamado Harã. Tu lembra que o nome do filho dele que morreu na frente dele era Harã? Então, ele parou numa cidade, num local chamado Harã. Mas o versículo 31 diz que, havendo ele chegado em Harã, ele ficou morando ali. Harã era o nome do filho dele, tá lembrado? Harã era o nome do filho dele que foi morto na frente dele. Ele saiu de Ur dos Caldeus, onde o filho dele foi morto, para viver uma nova história. Levou todo o seu povo com ele, mas rumo a Canaã, ele decidiu ficar morando aonde? No lugar justamente que tinha o nome do filho dele, o nome da dor dele. Ele decidiu se alojar na dor, ele decidiu parar na dor. E a Bíblia diz no versículo 32 que Terá morreu em Harã. Mas a gente vai voltar tempos antes da morte dele. O Senhor apareceu para Abraão, seu filho, que até então não era Abraão, era Abrão. Abrão significa pai exaltado. É tremendo. Tu vai prestando atenção aqui nessa história, com a tua Bíblia na mão, vice. Abraão, que no tempo era Abrão, teve o seu primeiro encontro com o Senhor, em Ur dos Caldeus. Quando o Senhor apareceu para Abraão e disse assim: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para o lugar onde eu te mostrarei. Primeiro ponto, o Senhor não chegou para Abraão alisando. Primeiro encontro de Deus com Abraão, não foi assim: Abraão, por favor, não. A Bíblia diz, no capítulo 12, no versículo 1, que a voz do Senhor que veio a Abraão. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou. Por quê? Porque quem pode não pede, quem pode manda, e quem pode é ele, e ele manda. Entendeu? Ele ordenou a Abraão. Coisa linda, ele pode. Por isso que ele manda na gente, né? A gente abre a boca e ele que fala. Por quê? Porque a gente não manda em nada. Ele manda em tudo. E ele ordenou a Abraão. Nós, hoje, lemos esse texto, ouvimos sobre esse texto, mas a gente já assimila, a gente já liga Abraão com a ordem e a promessa. Mas quando a ordem veio, Abraão ouviu primeiro a ordem, não foi a promessa. Quando o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, antes dele dizer a Abraão: tu vai ser muito abençoado, tu vai ser próspero, a tua descendência vai estar espalhada entre todos os povos da terra, e eu vou te dar uma descendência tão grande quanto as estrelas do céu, incontável. Ninguém vai conseguir contar, Abraão. Foi a maior promessa de todas. Mas antes da promessa veio a ordem. Antes do Senhor nos entregar uma promessa, ele nos dará uma ordem. E antes da gente viver a promessa, o Senhor vai requerer de nós a obediência. E é aí que a gente volta para Salmo 51. Ele nos esmaga. A obediência nos esmaga. Depois que o Senhor falou com Abraão e disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai do lugar
do teu pai, da casa do teu pai, e vem para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não fazia ideia de onde era. Depois da ordem, veio a promessa. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome. Serás tu uma bênção. Antes disso, veio uma ordem. Me obedece primeiro. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Que promessa tremenda. O Senhor olhou para Abraão, o Senhor olhou para um homem, o filho de Terá, e disse assim: o que eu tenho contigo é diferente do que eu tenho com teu pai. O que eu tenho contigo é diferente do que eu tive com teu irmão. O que eu tenho contigo é diferente do que eu tenho com teu outro irmão Naor. O que eu tenho contigo, Abraão, é uma promessa que vai alcançar todos os povos da terra. Mas a gente se alegra com a promessa, mas eu quero te trazer para um cenário diferente. Pensa comigo, o peso da responsabilidade. O que foi que o Senhor viu em Abraão para dizer a Abraão assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor viu em Abraão algo que ele não viu em Terá, que ele não viu em Naor, que ele não viu em Arã. Tinha algo precioso em Abraão que só tinha em Abraão, mas Abraão foi lapidado. Abraão foi esmagado. E eu quero te provar que foi, porque quando a ordem veio, a ordem do Senhor veio, a primeira coisa que o Senhor disse a Abraão foi: sai da tua terra, sai da tua terra. Abraão estava acomodado perto dos pais, perto da família. Muitas vezes, para vivermos o que Deus tem com a gente vai ter que passar por algumas despedidas. E as despedidas machucam. As despedidas moem a gente, esmagam a gente. Porque para se cumprir o que Deus tem na vida da gente, muitas vezes a gente vai ter que se desvincular de alguns lugares. Terá decidiu parar. Terá tinha um rumo, ele tinha um destino. Ele ia para Canaã, mas ele parou. Deus disse assim: teu pai parou, Abraão, mas o que eu tenho contigo, eu não posso permitir que tu fique no lugar de alguém que se permitiu parar. O que eu tenho contigo, Abraão, eu preciso te tirar daí. Eu sei que tu ama teu pai. Eu sei que tu ama teus irmãos. Eu sei. Eu sei que tu tem esse apego emocional. Tu é ser humano. Nós estamos falando de um ser humano. Mas o Senhor disse assim: eu preciso que você saia para você viver o que eu tenho contigo. Eu preciso que você dê um passo. A ordem veio. A Bíblia diz que Abraão obedeceu.